Boa noite, boa noite! Gente, que plateia linda! Vamos fazer mais barulho, boa noite! Ai, muito bom! Olha só, essa mesa vai ter tradução simultânea para o português. Então, quem precisar, é só pegar o fone ali fora e tem que ter um documento com foto. Beleza? Bem-vindos e a gente vai hoje ter uma noite muito especial. Sankofa significa olhar para o passado para ressignificar o presente e se inspirar para o futuro. O termo que vem guiando a produção de artistas negros de diferentes vertentes é o dispositivo que vai pautar o encontro entre o camaronês Bonaventure Indicung, curador-chefe da Documenta 14, e um dos mais poderosos nomes das artes plásticas no mundo, e Saul Williams, ícone histórico do spoken word e da cultura hip-hop. A mediação dessa mesa vai ser de Eugênio Lima, DJ, diretor, ator e pesquisador da cultura da diáspora. A mesa conta com a fundamental parceria do Goethe Institut Rio de Janeiro. Convidamos agora o Núcleo Bartolomeu. Aplausos aí, galera! Obrigado, boa noite a todos e a todas. Queria chamar aqui para compor a mesa Saul Williams, uma salva de palmas, por favor. Iconic. E Bonaventure Indicung, uma salva de palmas, por favor. Eles têm fonezinho, os dois, ou não precisa? Para tradução. Vocês precisam... É melhor, né? Porque aí não tem... Vamos... Enquanto isso, vocês estão bem? Está todo mundo bem? Dentro da medida do possível, fora a situação política do país? Está todo mundo bem? Vivão, né? Vivão e vivendo. Todo mundo tranquilo. Então, eu sou Eugênio Lima, sou do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, da Frente 3 de Fevereiro, do Coletivo Legítima Defesa. E é uma honra para mim mediar essa mesa, né? Eu sou realmente um grande fã do Saul Williams. Eu acho ele um dos artistas que, da minha geração, eu acho mais impressionantes mesmo. Então, é muito bom estar do lado dele. Queria agradecer mais uma vez esse privilégio. E o Bonaventure, que também é um artista que eu conheci esse ano, foi, entre outras coisas, curador da Documenta, de Kassel, e tem uma entrevista dele fantástica, falando sobre a questão da história única, sobre como é que a arte pode, né, discutir todos esses paradigmas, né? Então, a gente vai fazer uma mesa, que é uma conversa, né? Vocês já pelo look aqui, vocês estão vendo que eu não tenho essa pegada de moderador, que fico, e tal, não sei o quê, né? É uma conversa, e o tema da mesa é a ideia da renascença Sankofa, né? Sankofa é um dos adinkras, né? Muito trabalhado, né, por muita gente, mas eu gostaria de citar o Abdias como uma das pessoas que trabalhou esse conceito do Sankofa durante muito tempo, né? Na própria ocupação Abdias, que teve há um tempo atrás no Itaú Cultural, esse é o conceito-chefe que ligava todos os conceitos do Abdias Nascimento, né? Eu acho que a gente não precisa dizer aqui quem foi o Abdias, mas só para a introdução, o Abdias foi um grande pensador, artista, um cara visionário, né? E a ideia desse renascimento, né? Dessa ideia de que é preciso a gente se reinventar, é uma coisa que nos inspira a todos e todas, né? A presença da diáspora negra sempre foi reinvenção, em todos os lugares que ela passou, né? Então, a ideia de reinvenção, de renascimento, de reconstrução, de olhar para o futuro e saber que ancestral não é só uma dimensão do passado, mas sim também uma dimensão do presente e do futuro. E então, dito isso, eu digo que futuros negros importam, né? Então, eu gostaria de... Quem quer começar? Quem gostaria de começar essa fala? Gostaria de começar? Não. Então, com senhoras e senhores, Saul Williams. Obrigado.
Oi, tudo bom? Muito prazer. Well, I agree that it's something that's crucial for, if you will, the black imagination. Se você falar da imaginação negra, mas para a imaginação em si, né, a imaginação em si, para aplicar a imaginação na nossa luta, na nossa compreensão da nossa história, para projetar-nos para frente, adiante. Então, é crucial, eu acho que o papel do poeta é conectar pontos, mas é também o papel da imaginação dentro da poesia, porque muito da poesia é justamente processar o drama. Nós temos que encontrar um modo também de alternar esse tipo de combustível que nos leva adiante. Então, é uma coisa que algumas pessoas encontram isso na religião ou através... Não estou só falando das religiões europeias, mas também das religiões africanas, ou seja, voduísmo, candomblé ou qualquer um dos outros, santeria, quer dizer, essas relações quânticas que nós podemos ter com os espíritos, compreendendo os espíritos para a nossa compreensão da morte, as nossas relações ancestrais, para aqueles que nós deixamos para trás, mas que também estão presentes, para que eles possam nos guiar e nos levar a projeções cada vez maiores, compreensões cada vez melhores de onde nós podemos chegar. Dentro dos americanos, afro-americanos, e da experiência afro-americana nas Américas, eu acho que esse é um dos modos mais progressivos para abordar a imaginação. Pode ser encontrado, talvez, na música. Eu sei que, por exemplo, no jazz, eu acho que o jazz foi o momento na América do Norte, com a sua história africana, que passou do blues para os spirituals, para essa realidade dramática, para um jazz que se tornou uma espécie de free jazz, onde ficou mais cultural, no sentido de ir para o espaço, para outra realidade, para uma alteridade. E claro que nós estamos falando de ideologias, não é o primeiro a fazer essa conexão. Se nós voltarmos, por exemplo, para a sociedade tradicional africana, que tem relações com a ideia do outro sendo nós mesmos, quando eu penso, por exemplo, no Dogon e no Mali, que tem essa mitologia deles vindo de outro planeta. E realmente não estão sozinhos. Tem diversas culturas que acreditam nessa conexão com o extraterrestre e o terrestre. E isso talvez esteja nos alimentando, dando combustível para a nossa luta, para conceber justamente que nós temos tanta coisa, tanto drama sendo imposto pelo governo, pelas leis, pela mídia, tem tanta projeção negativa da ideia da negritude, para que a gente tenha essa memória consistente, essa rememória do que nós somos e da nossa conexão com o todo. Quer dizer, acho que também porque agora tem essa conversa em alguns lugares. Eu não gosto muito desse termo afrofuturismo, mas eu vou usar nesse momento apenas como um termo-chave. Sim, parcialmente, é por isso que nós temos esse tópico, essa ideologia que tem muito essa onda ocidental que vem do conhecimento do fato de que muitas culturas e povos africanos estão operando neste plano. Por exemplo, eu acho que é uma coisa muito americanizada. Nós estamos, por exemplo, observando o que você estava falando, isto é, nós percebendo que essa interconexão da nossa experiência nesse planeta com a história do universo em si. E como que nós vamos conectar esses pontos? Sim, como que nós vamos alimentar a alimentar a imaginação o bastante
e até a sociedade em si, allows us the breath para and que nos space that we need to permita achieve our ter greatest esse selves espaço in de our lifetime. respiração, para alcançar Because a it's so nós easy, like I mesmos said, get no bogged nosso down tempo de vida. Quer dizer, não é tão the fácil horrendous realities that we face, dentro whether dessas it's realidades que nós police estamos violence enfrentando com essa violência or, governmental policial, com violence a or any of the violência shit that we do know governo. by heart. Quer dizer, todas At this essas time, formas I que think nós it conhecemos feeds muito our bem, eternal eu acho que nós alimenta essas conversation memórias between eternas, different quer dizer, dessa aspects conversa of who entre we are diferentes and aspectos what de we quem nós represent. somos e o que And nós it's more than just, representamos. É mais we were do que once kings, so we were simplesmente, once uma vez queens or nós some shit fomos like that. reis, But, really mas about us realmente realizing the sobre nós interconnectedness of our percebendo universal nosso reality. universo So, e nossa interconexão com o if todo. I'm responding to your Eu estou idea, so respondendo a I essa feel sua like I'm being ideia, really então eu acho que eu vague, estou sendo um pouco but vago, sim, sorry. mas... desculpe. Você respondeu, sabe, Desculpe. muito bem que a I resposta think foi that muito you bacana. answered E very muita well. It coisa para was very desenvolver. nice, and we have Primeiramente, o que so que você pensa many a things respeito to disso? develop from that. I don't think you were Buenaventura, being vague. I thought you were touching on very important things, você está so falando coisas muito there was nothing vague importantes. about Não it. tem nada de vago. But I would like to start Mas by eu gostaria de giving a word of começar thanks uma palavra de to thanks the wonderful people that para made as this happen. pessoas maravilhosas que fizeram com que a FLUP acontecesse. I honestly have to say I've been Honestamente, eu devo dizer fascinated que eu by the tenho program, at least estado what I saw fascinado yesterday com o programa, com tudo and que eu part of vi ontem, today. com a parte do que eu vi hoje, An incredible amount of energy a quantidade that was put incrível into de this, so I energia want to que é say a word colocada of nesse thanks to evento. that, Então, eu the gostaria de Thank Flow and the Goethe realmente Institute and all the dizer others that are obrigado involved in e this, dizer a and of todos os course all of you fãs que for estão aqui coming. presentes So, e que seguem. Eu gostaria realmente de dizer a todos obrigado. secondly, I also want Em segundo to. lugar, I was very happy that you eu fiquei muito started feliz by que você mentioning começou Abdias Mendo. mencionando Abdias do Nascimento. I will use this opportunity also Eu vou usar essa to thank oportunidade também Elisa, para agradecer Elisa, que está ali, que muito gentilmente receive us nos recebeu at the IPEAFRO yesterday. na IPEAFRO ontem A very e nos concise, deu very important history of uma aula muito concisa, mas muito importante sobre a história do Brasil. Uma leitura fascinante, onde eu consegui chegar a experiências de Abdias através dela, mas ainda mais importante, vendo suas pinturas ao vivo, não através do computador, mas realmente vendo esses trabalhos, os trabalhos lendários. Também tive a oportunidade de lamentar o fato de que esse grande artista, esse grande pensador, grande político, tão poucos conhecem, de nós o conhecem. Na verdade, isso vem do Camarão, quer dizer, até mesmo no Camarão, muitas pessoas o conhecem, mesmo tendo vindo de lá. Então, quer dizer, uma forma de cancelar, de deletar a história. Ele esteve na Nigéria e tantos outros países, viajou pelo continente africano, isto é, ele estava ligado com o mundo negro. Então, eu gostaria de ter essa oportunidade aqui de agradecer a todas as pessoas que fizeram com que isso acontecesse. E também agora eu gostaria de responder ao que Sou acabou de falar. Eu gostaria de dizer que ele apontou o Sonic, beat music, ou qualquer outra forma de sonoridade, que significa dizer a alternância, a voz, a alteridade. O que ela fala sobre nós? O que ela fala da nossa imaginação no mundo? Depois disso vem a música, o jazz. Você mencionou alguns exemplos, caras grandes, mas também Anthony Braxton, o legendário Anthony Braxton, que nos
falava sobre o tempo extremo para fazer, a elasticidade do tempo, que eu encontrei algum material sobre isso muito importante. Nós não podemos ter o luxo de pensar no tempo como um processo linear. Não existe dentro da microscopia. Mas o tempo como profundidade, um tempo mais profundo. Quer dizer, diferentes extensões de tempo, modos de ver o mundo. Então, o passado é o presente e o futuro. Nós não podemos estar aqui fechados no espaço do presente e do passado. Então, é fazer esse manifesto da elasticidade do tempo. Quer dizer, as conexões, como você colocou, fiquei muito feliz de ver você colocar essa questão da limitação do futurismo. Porque tem uma boa intenção, mas eu não quero ter menos limitações. Em Camarão, por exemplo, eu venho da Ngamba, e não tem ninguém que passa adiante. Quer dizer, você não vai falar com aquela pessoa. Né? Aquela pessoa passa adiante, o que você chama de morte, né? Passar para um outro plano. E você vai lá e fala com a pessoa. Quer dizer, é um futurismo moderno. Diferentes pares de espaços e pares de universos. E aí nós temos, por exemplo, as pessoas pensando nos processos ou no projeto de aquela coisa que nós chamamos de retórica. Quer dizer, algumas coisas que nós podemos ver, rituais. Algumas pessoas podem ver, outras não. Algumas pessoas podem experienciar, outras não. Mas ele acontece. Então, amanhã, na lecture performance que eu vou dar amanhã, eu vou ler um poema de Binago Diop que se chama Breathe, Respira. Ele fala, os mortos nunca estão mortos. Então, essa existência. E é por isso que nós temos aqui todas essas questões, por isso que nós reconhecemos a presença de outros aqui no ambiente. Grandes artistas do Benin, Josh Diabo é o seu nome. Ele disse, Bonaventure, eu vou para um espaço fazer uma apresentação, eu preciso falar com as pessoas que acabaram de sair do espaço. Isso foi alguns anos atrás. Ele levou um tempo para que eu entendesse o que ele queria me dizer. Quer dizer, eu preciso falar com as pessoas que habitaram esse espaço antes de eu entrar. Quer dizer, reconhecer a presença de quem esteve aqui. E é isso que eu penso que nós também estamos fazendo. Quer dizer, a possibilidade de pensar ou reinventar nossos mundos necessariamente reconhecendo esses mundos múltiplos que nos habitam. Apenas para responder o que você está falando, quer dizer, eu acho que nós estamos sempre voltando à ideia de que uma dessas coisas não são acessíveis sem o ritual ou sem o papel ritualístico. Então, a coisa que se me conecta com a música ou com o teatro, aquilo que me conecta com a poesia em si, é muito cerimonial, ritualístico em relação ao processo de encantamento. É importante lembrar que em muitas culturas, os poetas em si também eram chamados de seers, pessoas que podem ver claramente, não só o que aconteceu atrás deles, mas o que está acontecendo em universos paralelos. Quer dizer, tem esse aqui, o visível, mas tem o espírito aqui, o espírito ali, tem o espírito ali tentando falar com você. Quer dizer, você precisa encontrar um modo de se comunicar com esse espírito. Talvez, se você deixar cair alguma coisa, se você dançar, talvez se você se colocar em uma posição para invocar esse espírito, porque esse espírito tem alguma coisa para falar para você. Quer dizer, o fato de que nós permitimos que nossos cérebros divirtam, entretenham todos esses
quântons, níveis de percepção, eu acho que isso aumenta nossa habilidade de existir de forma mais realista e mais pé no chão dentro desse caminho. Mas eu acho que o papel da cerimônia, do ritual e do reconhecimento de que dentro das formas de arte, o papel do ritual em si, quer dizer, isso é transcendente, essa transcendência, é isso que nós estamos procurando, quer dizer, o poeta falando seus poemas, começando a entrar no ritmo do que está dizendo, e a um determinado ponto, a ideia, o ritmo, uma verdade, todas essas coisas, a voz, todas essas coisas conectadas faz dar o clique com aquele momento. É sobre isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. E é o que nós estamos procurando. Nós estamos procurando por isso que nós temos essa conexão, né? Sem fio, que nós ganhamos, que vai além daquilo que nós temos nos nossos bolsos, mas que nos conecta com essa reino virtual, quantum espiritual. E é justamente sobre isso que nós estamos falando para e através da arte, essencialmente. É isso que nos conecta e que nos permite que a gente possa ter um olhar sobre o nosso futuro. E é importante pensar, por exemplo, quando o Heidi alcança, quer dizer, teve um ritual na noite anterior, quer dizer, participou em um ritual. Exatamente, exatamente. E esse ritual foi essa visão do que estava por vir. Era uma projeção a curto prazo para o futuro, mas ofereceu essa coragem para dar os passos necessários para realmente alcançar a visão que ele estava tendo. Mas através do ritual. Através do ritual. Fantástico. Eu gostaria só de falar sobre duas coisas que você falou, que eu acho que é realmente muito bonito. Uma é que nós vamos discordar em algum ponto, mas vamos concordar agora em outros. Um é a poesia, que você mencionou. Poesia, sabe, que significa criar. O poeta é o criador. Criar mundos. Necessariamente você precisa criar palavras para criar poesias, por exemplo. E outra coisa que você aponta sobre o ritual, que eu acho que é fascinante. Nós tivemos essa conversa com a Camila e outros em Berlim, algumas semanas atrás, sobre o papel do ritual na passagem do conhecimento, na transmissão do conhecimento. Tem uma escritora nigeriana e teórica também, chamada Isia Bailobi, que escreveu um artigo muito importante chamado Filosofia do Ver. E ele tenta pensar conosco sobre como os conhecimentos que os povos africanos carregam com eles, como que eles chegaram no Novo Mundo e como sobreviveram até hoje. E o que ele propõe naquele artigo é o corpo do discurso da sociedade. E esse discurso acontece através da performance, através dos rituais, através da dança, que você falou, sobre o carnaval, através do carnaval e outros modos. Então, que informa o meu pensamento. Quer dizer, ontem nós tivemos as apresentações, eu esqueci o nome da professora que falou, isso, Giovanna Xavier. Ela começou a dançar. E eu pensei, isso foi muito importante. Quer dizer, a primeira vez que eu ouvi falar de Maria Firmina, e essa senhora entra definitivamente, é uma mulher muito inteligente, uma acadêmica, dança, faz uma apresentação maravilhosa, deixa cair o microfone, tira o casaco e começa a dançar. Isto é óbvio que ela não está ali para nos entreter, é óbvio que esses movimentos, essa dança é o que as pessoas têm feito
ao longo dos tempos. Então, são formas de praticar, de reunir e passar adiante conhecimentos através do corpo. Então, no momento em que você é retirado, colocado dentro de um corpo, levado a qualquer outro lugar, que outra coisa você tem além de olhar para o seu corpo como um pedaço de papel onde você vai escrever a sua história? E isso que existe nas culturas africanas desde sempre. Então, mais uma vez, isso nos leva a pensar sobre uma noção complexa de literalidade, de ser reconhecido, da escrita. Outras pessoas também chamam isso de coliteralidade, como usar o nosso corpo para escrever. Eu acho que é exatamente isso. Então, voltando para a ideia do ritual, das possibilidades onde nós podemos usar nossos corpos, por exemplo, muitas coisas que nós temos para passar adiante conhecimento. Então, mais uma vez, imaginando, reinventando o mundo, é também reinventar o vocabulário, reinventar o currículo. Vendo que nós temos limitações, falamos sobre as limitações das palavras e assim adiante. As limitações de que em algum momento nós temos que parar de falar e deixar o nosso corpo falar. Veja o modo como ele articula, como ele tem. Tudo isso, os gestos também têm sentido. Eu queria pontuar I nessa just questão would like to point não out. sei se todo mundo está familiarizado com esse conceito do afrofuturismo, né? Mas eu recomendo um texto de uma pensadora do Afrofuturism List, chamada Alondra Nelson, onde ela vai fazer uma digressão sobre o afrofuturismo, e eu tenho me debruçado muito sobre isso. Que futurismo é esse dentro do prefixo afro? Dado que todo mundo, ou que o futurismo ele é uma estética que ele surge com um Marinetti, né? E que era um protofascista, né? Marinetti é um protofascista. Então, como é doido, na dialética do termo, essas duas coisas são quase como se fossem uma estrutura conflitante. Mas tem uma coisa muito interessante nesse texto, é a ideia de um romance chamado Mumble Jumble, do Ismael Reed, onde duas gangues no Harlem procuram manuscritos sagrados. E esses manuscritos sagrados dizem a respeito do futuro, de como seria o futuro e de como eles poderiam ser outra coisa. Tem duas gangues, uma gangue quer conseguir esses manuscritos para se transformar no primeiro, construir o primeiro homem, né, o ser humano negro, que pudesse entender todo o conhecimento ocidental, e ia ser o primeiro negro não negro sendo. E o segundo, que era um grupo chamado Jogru, né, que eram infectados por um vírus, e esse vírus ele era contagioso, infectava uns aos outros, e nesse vírus contagioso, eles achavam que podiam, essas pessoas que eram infectadas, podiam dançar, achavam que eram livres, e inventaram o jazz. Então, uma gangue contra a outra, até o momento que eles estão, isso no Harlem dos anos 20, tentando achar esse manuscrito sagrado, até o momento que eles chegam nesse lugar, nessa catedral, e os manuscritos foram perdidos. Não tem os manuscritos sagrados. E aí, então, esse líder dessa gangue, chamado Jogru, vira e fala, então, no futuro, nós teremos que escrever nossos próprios textos. E esse que eu acho que é o dilema, né? Ou não é o dilema, essa é a questão. Para mim, toda essa história do afrofuturismo se fala isso. No futuro, eu preciso escrever os meus próprios textos. Os textos que têm não bastam. Mas, ao mesmo tempo, eu escrevo com os mortos. E aí o escrever não é só a arte, eu escrevo com os mortos, eu escrevo nas catacumbas da memória, eu escrevo com os meus mortos. Tanto porque os que os matou ainda está vivo, como também sem eles eu não consigo construir o futuro, porque eles estão o tempo inteiro comigo. Então eu carrego os meus ancestrais, né? Então, nessa ideia, como é que a gente poderia pensar em duas camadas que estão tão imbricadas nisso, mas que estão sendo cada vez mais subtraídas de todos nós, população diaspórica, que é o tempo, que se torna cada vez mais curto, e o futuro. A subtração do tempo e do futuro.
E aí eu acho que é muito interessante que em todos os dois momentos, seja na arte do ritual, a construção da imaginação é a potência máxima, além da resistência, para construir. Né? A imaginação, a capacidade de imaginar, a capacidade de fabulação, a capacidade de narrativa, que, como diz o Sol, que retire desse drama e nos coloque em outro lugar. Então, eu queria, se vocês desejarem, falar um pouquinho sobre isso, se é que faz sentido o que eu falei. Né? Podia começar com você, boa noite. É muita coisa, eu sei, né? Muito conceito, pouco tempo, é que a mesa é curta, tem que falar rápido. Okay. It was a lot. But I will pick up Você falou muita coisa, mas eu vou falar do conceito de diáspora, I found important que eu acho que é muito importante kind of briefing it. no briefing que você acabou de fazer. Diaspora means this. Diáspora significa disperso. There is this conversation Então, tem essa conversa entre Miatia Jayara e Eduardo Bisson num barco, and they're talking e eles estão falando sobre filosofia, etc., etc. E Mantier pergunta a Glisson, so what do you think? então, o que você acha da diáspora? And he E responded ele respondeu something like this. alguma coisa do tipo, é um consentimento para não ser um Diaspora ser singular, single being. para não ser So um ser singular. O fato in the diaspora que nós, da diáspora, e também além da diáspora, estamos sempre, né, deixando de ser explicitamente seres. Quando falamos de imaginar diferentes mundos, nós também começamos a imaginar diferentes seres, diferentes identidades que nós ocupamos. E é isso que nós somos. so Então, what does that mean then? o que significa isso para mim? It means Significa making coalitions between fazer coalizões entre esses dois diferentes seres. Quer dizer, você é você mesmo, porque você precisa ir adiante para algum lugar, mas também a possibilidade de se alinhar com outros corpos, além dos seus. so which is to say that Então, dizendo isso, por exemplo, a diáspora africana, necessariamente, na imaginação desses novos mundos, sempre tem que ver a possibilidade de se alinhar, buscar possibilidades de se alinhar, porque eu acho que uma das coisas que nós podemos observar dentro das promessas do capitalismo de que você é melhor do que outros, porque você está nessa parte do mundo ou naquela parte do mundo, esse tipo de localização geográfica que coloca você numa posição melhor. Enquanto o mesmo capitalismo que criou as a race, you know, você como uma raça, que também criou classes, that created gender, que criou gêneros, that created all this. que criou todas essas categorias. So if we are Então, se nós nos prendemos a esse tipo de eu sou isso e aqueles outros estão lá, nós vamos ter um problema. Então, como que nós podemos criar possibilidade de alinhamentos? Então, a diáspora necessariamente precisa criar esses alinhamentos entre aqueles que estão vivendo ali, aqueles que se foram e esses múltiplos seres que nós somos. Então, é justamente isso que eu gostaria de dar como resposta ao que você acabou de falar. O que é, para mim, mais importante do que essa ideia de futurismo que nós podemos ter uma relação ritualística com a qual nós podemos ter. Bom, on one hand, we know that
Nós sabemos que nós já tivemos essa discussão sobre ideias de afrofuturismo, porque eu preciso de novas coisas para falar nas conferências e novos livros para vender. Mas em termos de nossas habilidades de transcender através da arte, fazer conexões que alinhem gerações, eu realmente fiquei impressionado com o que vocês dois falaram. Frequentemente nós temos as nossas referências através da dança. A importância da dança. A dança como aquilo que não é dito. E completamente expresso. Não dito e completamente expresso. A dança diante das barreiras da imaginação, da conexão intuitiva entre o que está ali compreendido e como que aquilo te move. A dança é tão crucial para a imaginação, certo? E é isso que me faz pensar que em alguns dos argumentos que muitos de nós temos entre as culturas, através da diáspora, sobre como resistir. Por exemplo, a noção do Islã, a nação do Islã, liderada por Elijah Muhammad, Malcolm X, eles tomaram uma posição muito forte nos Estados Unidos, dizendo: nós não vamos dançar ou cantar. E se você sabe, justamente da igreja afro-americana, só é dança e cantar, e eles falam: se dane isso. Toda vez que você canta ou dança, nós somos presos pela imaginação e nós não atacamos o que está diante de nós. Então, nada de dançar e cantar. E aí eu penso do outro lado, aqui, por exemplo, capoeira, por exemplo. Esses caras, eles têm uma dança, não? Eu acho que o papel dela... Então, a dança tem tido um papel muito sutil e interessante em fazer essas conexões que nós estamos falando, tentando articular. A dança talvez tivesse chegado antes. Nós nos vemos através de ideias refletidas através da dança que nos faz, nos leva até mesmo ao balé. O balé começou, quando começou era durante então, os ricos tomavam ópio e iam lá assistir aquelas mulheres se movendo e estavam completamente embebidos daquilo. A continuação disso. Então, o balé vem disso. Quer dizer, meu filho, por exemplo, em 2018, ele está seguindo a tradição da mãe, que era uma coreógrafa. Quer dizer, eu sei que o seu movimento por si, em si, tem poesia. Então, quer dizer, eu estou apenas falando das pequenas coisas que vocês apontaram que me fizeram pensar nessa conexão entre... nós não podemos explorar nossa liberdade sem falar sobre o papel da dança, que talvez seja por isso que eu cheguei aqui. Eu cheguei hoje, não vi ontem, mas é para mim fácil imaginar o que aconteceu ontem, quando uma pessoa simplesmente tira o microfone, tira o casaco e começa a dançar. Eu acho que é mais facilmente expressado desse modo. Porque essa questão que você estava circulando é uma coisa que eu acho que já tentei abordar em muitos dos meus escritos. Eu lembro que um dos primeiros poemas, chamado 1987, e aquele poema acontece em 1687, 1697 é o presente. Quer dizer, no momento tem uma passagem do meio, e o que está acontecendo nessas passagens do meio é que eu tento conectá-las com a lenda de Atlântida. E a ideia dessa cultura antiga sendo engolidas pela água, e essa passagem do meio chegando até por essa passagem do meio, essas pessoas chegam a Atlântida, essas pessoas veem que tem uma tempestade e reconhecem aquela tempestade como eles.
de Atlântida, perpetual return. quer dizer, o retorno, o eterno retorno. Yeah. Sim. I mean, that's what we're talking about. That E is sabe do que nós Sankofa. estamos falando? Isso é Sankofa. But even there, Mas mesmo lá, my writing process meu processo de escrita é extremamente dependente da música. E a escrita em si, nesse sentido, é uma forma de dança. Isso me fez pensar na dança. É tudo que eu posso te dizer. Tem um papel crucial, é tão importante, mas quando a gente fica preso naquilo, muitos dos nossos revolucionários vão começar a dizer: nós estamos dançando demais. But as we know, the Mas como nós sabemos, os revolucionários não sempre estão certos. it's okay. Então, isso também. A história do jeito que está escrita, agem como eles estão sempre certos. So dance is one space, which is Então, a dança é um espaço muito importante, mas podemos também nos abrir para outros espaços. Outro poderia ser a comida, o alimento que nós comemos. the way we O also modo como também nós kind of temos embody who we are. o alimento incorporando quem nós somos, o conhecimento que nós temos, o modo como nós nos identificamos uns com os outros através do alimento. A mandioca, por exemplo, como é chamado? Exactly, which is like gari. Exatamente. So, I mean, É a gari are there, de onde eu venho. or Então, the akara, o acará. Again, Então, mais uma vez, isso também são formas de conectar as pessoas através do alimento. E depois eu mencionei mais cedo, esse autor também fala sobre o sartorial. Isto é, o que nós vestimos, o que você escolhe ser através do que você veste, como você se move através do que você veste. Quer dizer, mais uma vez, como que nós nos conectamos, como que nós criamos mundos, como que nós nos escrevemos através disso. Isso é muito interessante, porque é uma das coisas mais futuristas que nós vimos, as pessoas pintando os próprios corpos, etc. Mas isso, muitas vezes, é também uma resposta para alguém, a questão do reino animal, do reino vegetal e do sonho. Sim, nós vemos totalmente baseado nas imaginações, se pintando em modos muito particulares, sendo capazes de expressar ideias de um papel futuro, de um papel mais alto, através da estética que nós colocamos no nosso corpo. Isso, exatamente, o tipo de passagem do humano para o animal, esse retorno é uma coisa que sempre existiu em muitas das nossas culturas, desde sempre. Então, uma das histórias que eu posso lembrar do meu pai, que o meu pai me contava, desde que eu era muito pequena, é que o avô dele poderia se tornar um animal durante a noite. Ele ia embora e voltava. Esse é um momento. E ele repetia isso. Repetiu isso anos e anos. Sobre o seu medo, quando ele era pequeno, que ele não voltaria, porque ele deveria sempre voltar, né, antes do amanhecer. Então, tinha que acontecer tudo durante a noite. Tinha muitas dessas histórias, esses mitos, etc. Então, eu sempre fui muito fascinado com isso. Então, essas passagens, você está falando do fato de que nós temos todas essas expressões, essa mímica. Sim. Mas, mais uma vez, justamente algumas vezes nós estamos muito fechados como seres humanos em relação a outros seres. Então, nesse momento em que você pode simplesmente alternar, e você é o mesmo. Quer dizer, eu fico também muito interessado nisso, em termos de imaginar espaços, imaginar futuros, imaginar outros modos de ser. Acho muito interessante.
Definitivamente. I think that this is Ainda mais nesse definitely, momento, especially especificamente falando in sobre o this Brasil moment, agora, specifically né? talking about Brazil. Nesse momento específico da nossa história, se a gente não tiver a capacidade de fazer mesmo, de fazer essa ligação entre essas várias identidades que nos habitam e a capacidade de reconstruir, imaginar um futuro que não seja refém do presente, a gente vai passar por sérios problemas, né, concretos e problemas também de saúde mesmo, de depressão, de falta de perspectiva de vida. A gente está vivendo um momento onde se avilta muito a imagem de um muro, né, onde é difícil enxergar o outro lado, um muro muito alto. Não é uma montanha, é um muro, porque ele foi construído com cultura, foi construído com arma. O Milton é bem nessa pegada mesmo. Então, isso é fundamental, a capacidade de imaginação e dessas várias perspectivas de dizer isso. Porque eu acho mesmo, eu tenho visto muito essa arte africana contemporânea e principalmente passando pelos conceitos, né, afrofuturismo, quando chega através da juventude africana de diversos países, os diversos ritmos e diversas transformações que foram feitas pela house e pelo hip hop, quando isso chega de volta, né, como o coupé décalé, como o coupé, como o kuduro, como uma série de coisas que vai reimaginando tudo isso, e conceitos também com filosóficos que perspectiva. A gente vai ter uma mesa aqui de um dos caras que eu acho que é incrível, que é o Fenuin Saar, no conceito de afrotopia, ele vai estar aqui. A ideia de afropolitanismo, a ideia de afrotopos, enfim. Porque só para colocar, eu digo isso porque só para colocar na conta lá Hegel racista, sabe? Tem mais uma do Hegel, né? Que o Hegel falava que a África, como a Ásia, eram continentes não só sem história, mas o problema deles é que eles não eram um continente sem futuro. Eles não tinham perspectiva de elaborar futuro. Então, por isso que eles eram daquele jeito que eles eram. Enfim, né? White man. Né? E é o cara que escreveu. Eu sempre, quando eu fico pensando nisso, eu falei, cara, mas eu li tanta dialética do Senhor de Escravo, por que eu não percebi isso? Mas, enfim, né? Isso é a falha de cada um, né? Ou a formação. Mas eu gostaria agora de fazer nesse movimento de passar de um lado para o outro, que a gente também tivesse a oportunidade de colocar para a plateia algumas questões, né, para os nossos dois grandes convidados aqui. Alguém quer fazer alguma colocação ou pergunta? A gente precisa de um microfone, que não é nenhum desses dois. If I may just add something to that, because you talked about the kuduro and the coupé décalé and those spaces in relation to, then I think that those are the spaces in which philosophy is. Yes. Eu concordo. You know, so it's not somewhere else. You know, Chinua Achebe once said, Chinua Achebe disse uma vez, provérbios são justamente as palmeiras que as palavras são escritas. Quer dizer, na dança que nós vamos encontrar a filosofia. Quer dizer, eu não vou falar, não quero saber de Hegel. Eu não quero nem falar fuck, porque eu não poderia ligar menos para ele. Não me importa realmente, mas, mais uma vez, é uma questão de currículo. Nós precisamos criar outros espaços para a filosofia. Não poderia me importar menos do que ele pensa, se tem passado, se tem futuro. Para mim, realmente não importa. Desde que eles leiam, não é o meu cosmos. Só para adicionar esse pensamento. Posso? Eu gostaria que o Saul Willings... Levanta aí, gente. Fala o seu nome, por favor. Sou Márcio Rufino, sou poeta, ator, historiador e educador. Eu gostaria de saber do Saul Willings, ele como ator, falou-se muito da música e da dança. Eu queria também que se falasse, mas nesse bojo todo, falasse também do teatro, do teatro africano antes da chegada do europeu, e como esse teatro chega até nós, até a Europa, e como ele se reverbera hoje na cultura do hip-hop, disso tudo. Eu acho que isso tem a ver muito com a questão da espiritualidade africana que você fala, né, no começo.
Well, I can freestyle a bit Eu about that. posso fazer um freestyle sobre isso. Well, you know, Sim. what I find interesting O que eu acho muito interessante there are so many é que tem tantos aspectos, aspects of course, when we think about Claro, quando nós pensamos no teatro africano, acho que tem formas mais antigas de teatro que vai estar conectado com as religiões e que vai ser parte das práticas cerimoniais e ritualísticas que foram trazidas. Por exemplo, claro, alguns estudos já mostraram que o ritual da comunhão, por exemplo, que está na igreja, esse é meu corpo que eu dado a vocês, esse é o meu sangue, como as histórias em si, as histórias da eternidade, conectados com o Set, o Sara, a ideia original da fertilidade, e essas práticas de compartilhar o sangue, na verdade, veio da prática das mulheres que compartilhavam os sêmens, sangues entre as comunidades, e como que isso, por exemplo, fez com que essa prática matriarcal feminina acabou sendo modificada pela igreja e se tornou esse ritual que hoje nós praticamos em nome de Jesus. Essa prática institucional que nos faz sentir que nós pertencemos. Mas eu acho que o verdadeiro teatro antigo tem muita proximidade com as cerimônias religiosas. Então, dentro disso, eu acho que muitos de nós não reconhecemos como alguma coisa dentro desses rituais, uma coisa que nós criamos décadas, séculos atrás. Não reconhecemos as origens, reconhecemos apenas através dessas instituições que nos estão apresentando, quer dizer, mas muitas dessas práticas religiosas dos tempos modernos têm essas origens em cerimoniais africanos e práticas. Então, eu acho que isso é uma questão. Quer dizer, o teatro se divorciou dessas práticas cerimoniais. Eu acho que isso é uma coisa que aconteceu mais tarde. É claro que tem o teatro do ritual. A ideia. O que significa o teatro ritual? É uma coisa dizendo, ok, você fica aqui em pé, nós vamos tocar esse ritmo, nós vamos responder a esse ritmo, e isso vai acontecer, se foi planejado ou não. Isso é o modo que nós fazemos todo ano, né? Ele tem 13 anos, aí é a hora de você fazer isso, como nós fazemos, cantar essa música, nós vamos fazer isso com você, esses ritos de passagem. É uma repetição dessas práticas que acontecem, que nós, no final, acabamos dando um sentido a elas. Então, nós repetimos essas práticas. Então, eu acho que tudo que eu posso realmente falar é que, sim, é correto. Que eu penso que uma grande parte das cerimônias como existe hoje na sociedade moderna foi extraída das práticas africanas ancestrais. Mas, além disso, é difícil para mim falar sobre o papel do teatro na África antes da chegada dos europeus, sem qualquer conhecimento mais profundo. Mas eu posso falar sobre rituais e cerimônias. E nisso, eu acho que no conceito moderno, por exemplo, quando você falou sobre hip hop e os papéis, e que o papel que ele tem, quer dizer, tem toneladas de coisas que nós estamos fazendo no hip hop que nós não somos conscientes, quer dizer, esse ritmo a qual nós respondemos, cada um deles tem um nome. Quer dizer, os eras, por exemplo, Boom Bap Era, é um ritmo muito particular aos quais as pessoas estão respondendo. Esse gabum, quer dizer, são ritmos particulares que têm nome, história,
que envolve determinadas respostas. Então, eu acho que os ritmos aos quais nós estamos respondendo, mais uma vez, é uma coisa onde a maioria dos rappers, performers, estão respondendo a esse ritmo. Em cerimônias antigas, em modos sem perceber que eles estão fazendo isso. Então, e não é apenas o ritmo, mas também melodia, harmonia, movimentos, que teve um significado. O significado foi perdido, mas o movimento foi mantido. Entendeu? Então, é um testamento para coisas que não tenham sido perdidas através da história. Quer dizer, os significados, nós estamos conectados a ele, também foram extraídos daquilo. Nós não entendemos que nós estamos participando de uma coisa muito antiga. A mesma coisa que acontece com a poesia, quando as pessoas falam sobre o slam como um fenômeno novo. Ok, esse aqui é uma leitura de poesia competitiva. Esse é um novo fenômeno, mas na verdade, as primeiras Olimpíadas tiveram competições de poesia. Primeiras Olimpíadas teve competição de poesia. Então, se nós estamos falando sobre o cânon ocidental, nós sabemos que 90% deles eram analfabetos, quer dizer, eles não liam, eles simplesmente se ouviam. Né? Estou falando histórias, aí você fala sobre a poesia sufi, o rafi, mais uma vez, significa quando você registra, quando você memoriza o Corão, mas as pessoas que recitam os poemas em toda a África, eles passam adiante através da tradição oral. Quer dizer, o que nós estamos fazendo é tão antigo quanto novo. E nós extraímos aspectos, amostras da nossa herança ancestral sem mesmo perceber que nós estamos fazendo isso. Quer dizer, eu não sei se isso tira o poder, mas eu sei que aumenta o poder se nós tivermos consciência dessa conexão. Eu só gostaria de acrescentar com outros tipos de espaços, porque você falou sobre o espaço religioso, mas outro seria o espaço da cura, especialmente em relação ao Sonic. Quer dizer, onde nós temos o Jazz Chance no Egito, ou em Etiópia. Nós temos as mulheres que cantam esses hinos, esses cânticos para sempre, os cânticos da cura. E justamente é a performance nos espaços que depois viraram teatros e que retratam alguma coisa que existe e também algo mais. Por exemplo, o Pinawa, a música Pinawa, que traz a possibilidade de chegar à estática. Etimologicamente significa sair do seu corpo, estar do lado de fora e olhar para você mesmo. Então, esses espaços rituais e de cura que também agem. Quer dizer, quando você menciona isso, eu também penso sobre onde nós estamos, a cultura indígena, quando você fala de cura, olha para quanto dinheiro que eles fizeram da indústria farmacêutica, dizendo apenas que a cultura xamânica está totalmente errada. Então, como que nós entendemos isso? Bom, vamos lá, essa é a planta, vamos tentar encontrar um modo químico de reintroduzir essa planta e explorar isso, quer dizer, isso é o que a indústria farmacêutica tentou desautorizar os xamãs e colocar novos nomes em descobertas ancestrais. E lentamente dizer, talvez aquele cara estava falando aquilo não fosse tão maluco, mas eu não entendo. Qual é a forma científica que você entendeu que essa planta não era venenosa? Quer dizer, é levado adiante, quer dizer, todas essas práticas, essas compreensões, mas eu acho que realmente esse é o sentido. Nós temos uma compreensão que é maior do que a nossa própria compreensão. Como que nós podemos sair de nós mesmos o bastante para justamente sintonizar com essa coisa que está aí sempre presente.
mas é impossível para nós realmente ler tudo o que está ali dado, explorar o não dito, o desconhecido, o imaginativo, nos deixar levar pelo ritual que nos leve a ter esses vislumbres de alguma coisa. Então, é uma coisa como especificamente apontar e dizer, isso veio daqui. Quer dizer, eu não sei como fazer isso. Você pode fazer isso com a indústria farmacêutica. Isso veio, essa droga anti-câncer, na verdade, veio disso aqui. Dessa planta que eles disseram que falaram que 300 anos atrás. Mas não sei se você pode fazer isso o tempo todo. Quer dizer, apenas uma questão sobre isso, que realmente significa que nós temos que ter cuidado com esse retorno, né? Porque está sempre dizendo, retornando para onde? Né? Noção muito complicada. Eu posso estar errado, mas eu também acho que o teatro experimental negro de Abdias de Nascimento e outros também estava trabalhando com esses símbolos que existem e dando novos significados a eles. O que for perdido pode estar perdido, mas nós podemos inscrever novos significados sobre esses símbolos. Eu acho isso extremamente importante. Em vez de pensar em retornar, eu gostaria de pensar em reabilitar. Voltar para alguma coisa, mas também habitar, reabilitar. Tomar espaços dentro do espaço. Então, se nós nos encontramos, por exemplo, na presença de determinados símbolos, para os quais os significados foram perdidos ao longo do tempo, talvez nós possamos escrever novos significados. Durante a Documenta do ano passado, nós tivemos alguns trabalhos de Balodi, um artista do Congo, onde nós tivemos Kubashua e alguns outros artes que nós fizemos no século XVI, no século XV, e que, na verdade, foram levados. Quer dizer, nós sempre podemos tentar recuperar essas práticas, imitá-las, mas que tal escrever novos significados e encontrar novos símbolos, habitar aqueles espaços que existem, se alguma coisa foi retirada, quer dizer, voltar para aquele espaço e retomá-lo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que nós estamos fazendo, escrever contemporânea, por exemplo, nós estamos fazendo isso, isto é, garantindo novos significados para algumas dessas naves pré-existentes. Nós estamos habitando essas naves. Just taking this idea of giving new meanings, inhabiting new meanings. There is a phenomenon that is happening today in Brazil that is fantastic. I don't know if you know. I'm just going to give an example of the Ecuans. They live inside the Yanomami territory in the border with Suriname. As plantas sagradas, elas estavam todas na floresta. E os mais antigos xamãs, os mais antigos, sabiam disso tudo. Então, quando acontecia alguma determinada coisa, o cara ia num caminho, e nesse caminho se encontrava esta ou aquela outra planta, e com isso se cuidava da comunidade. Só que o tempo passa, e essa sabedoria ela vai se perdendo também ao longo do tempo, e também não é tão simples assim encontrar aquela planta, porque a floresta já mudou. Essa ideia da Amazônia intocável, isso é uma mentira. A Amazônia já foi muito tocada, é o antropoceno, ela está muito tocada. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a organizar uma espécie de agricultura dessas plantas sagradas, para ter, como se fosse, não no quintal, mas muito próximo. Só que para fazer isso, tem que pedir não sei quantas licenças para cada planta, identificar cada planta, catalogar cada planta e plantar
plantá-la como se planta a agricultura. Nessa perspectiva, eles quebraram com primeiro um mito desgraçado que corria. Porque é o seguinte, éramos caçadores-coletores e tornamos egoístas quando fizemos agricultura e, portanto, cercamos a propriedade, falamos a propriedade privada, e a propriedade privada vai para cima do corpo, que pode ser vendido e começa a escravidão. Esse é o marxismo clássico. O que eles estão fazendo? Dando um novo sentido ao que é essa agricultura. A agricultura, a plantação, é para salvar, para recuperar um conhecimento perdido e dar novo sentido. Porque a trajetória do xamã indo na floresta, ela vai se perder um pouco, mas a planta que sabe, que salva e que cura e que vai estar acessível. Então, isso é um novo sentido, tanto para o processo do que é plantar dentro da floresta, como também o que é curar e para esse diálogo. Então, eu acho que isso é um dos tantos exemplos que a gente podia dar de como essa ideia de reinvenção, porque não é um retorno, não há retorno, não tem para onde voltar. Quem é diaspórico sabe disso, não tem para onde voltar. Essa ideia dessa África mítica, esse mundo, assim, né, são vários fins de mundo que acontecem. A gente está vivendo um deles. Né? A escravidão foi um fim de mundo. Né? Foi um fim de mundo. E a gente vai criar outros tantos, entendeu? Então, não tem muito como voltar. Alguém mais quer fazer uma colocação? Faça a diáspora grande de novo. Brincando com a história do Trump, né? Essa é boa, eu vou mandar essa daí. Boa noite, eu sou Isabel, sou artista, diretora, atriz. Eu gostaria de... Porque vocês começaram falando sobre alimentar a criatividade. E a gente está passando por um momento em que a criatividade ela precisa estar pulsando. Assim. Ela já está pulsando, né? Estou um pouco nervosa. Mas eu gostaria, de perguntar o que vocês podem dizer para a gente continuar alimentando a nossa criatividade aqui. É isso. Well, just a few simple things is that amazing things have been written all over the world. I'm usually frustrated at the fact that there's not enough time to read everything that someone tells me about. Today I learned about Ursula, right? That's today, you know, which is like 100 years late, but I heard about it today, you know? And there's a million, so I point it out because it's no small thing, actually, especially as writers. I believe that great writing eu acredito que uma escrita boa é também encontrada em uma prática de leituras muito boas. Depende do quanto você lê, do quanto de literatura comparada você passou para alcançar essa conexão entre histórias e futuro e coisas que já foram ditas. É a mesma coisa que você quando ele fala. Então, eu acho realmente que é crucial para nós, para o processo criativo, estar realmente atualizado do que foi feito, num sentido, porque algumas vezes você encontra escritores que dizem, não, eu não quero ler nada porque pode me influenciar. E eu não quero que influencie o que eu estou fazendo. Mas, na verdade, você quer essa influência. Seja influenciado. Seja influenciado. Tem tantas grandes artistas, eu sou incapaz de nomear os maravilhosos artistas que existem hoje, por exemplo, no Camarão, por exemplo, mas eu posso garantir que eles estão lá. Da mesma forma que na outra noite, eu tive um momento que eu falei, imagino onde eu posso encontrar alguns escritores, tentando encontrar alguns artistas, né, contemporâneos, novas imagens, novos filmes, novos quadrinhos. Quer dizer, tem muito
trabalho que tem sido feito, esse tipo de homenagem que nós podemos prestar a tanta gente que contribuiu para os acervo humano, são inspirações. Eu acho que isso realmente é uma base. E também é um modo de viajar. Para mim, como alguém que mora nos Estados Unidos, onde eles agem como pessoas que que pessoas que não escrevem em inglês, eles simplesmente não escrevem, eu preciso me forçar a lembrar que eu li livros que foram traduzidos para o inglês, que não foram escritos em inglês. Quer dizer, é muito importante que você se cerque de coisas diferentes. Por exemplo, agora eu estou apenas lendo mulheres do continente africano. Quer dizer, realmente a sua mente realmente vai explodir com o número de mulheres escritoras africanas. Aí você vai dizer, minha Nossa Senhora, no próximo ano eu só vou ler mulheres que escreveram na Ásia. Mais uma vez, você vai ver que tem 200 anos de manuscritos e você vai dizer, minha Nossa. Quer dizer, isso realmente pode dizer para acabar com a sua criatividade na segunda, ok, eu desisto. Quer dizer, lá 200 anos atrás, 2000 anos atrás, ela escreveu isso aqui maravilhoso, então realmente qualquer coisa que eu faça vai ser uma porcaria. Então acho que isso é uma base muito forte para a criatividade, isto é, ser exposto a essas influências. Não apenas na literatura. Eu passei com uma coisa muito parecida com o teatro. Quer dizer, eu cresci numa época em que eu estava exposto a teatros da África do Sul, que vinham justamente da era do apartheid. E até hoje é uma das maiores inspirações em termos de teatro que eu encontrei nessa interseção entre resistência, música e monólogos. Mas depois, quando eu olhei para aquilo e vi o Bakhtin passando por alguns momentos como expressionismo alemão através do teatro, eu falei, minha nossa, o que está acontecendo? Depois eu vi, isto é, na verdade eu não vou para todos esses lugares, eu exploro o trabalho que sai desses lugares durante esses tempos. Isto é, nós temos um dos poucos privilégios que nós podemos compartilhar nesse planeta, que é o nosso acesso a todos esses arquivos, a todos esses acervos. Alguém usou o seu tempo para fazer o upload dessas coisas. Então, nós temos que aproveitar isso. Para mim, isso estimula a minha criatividade. Mas vou ficar por aqui com literatura. Apenas para pegar o que você falou, onde você apontou a criatividade da África do Sul, da era do apartheid. Eu só gostaria de acrescentar a incrível música que foi produzida naquela época. O jazz nunca pôde ser o mesmo. Depois que nós tivemos os caras do Blue Note, a Irmandade do Breath, John Ojani, do Bupucana, todos esses caras. Quando eles foram para o exílio da África do Sul e chegaram na Europa e tocaram e compartilharam com as outras pessoas uma música incrível que foi feita, que ainda está presente até hoje, como uma coisa fascinante, a partir da energia daquela época. Então, com relação à leitura, eu também eu também tenho esse hábito, então eu viajo muito. Então, quando eu chego a um determinado espaço, eu sempre peço informações sobre uma livraria, porque às vezes eu tenho tempo de... Como eu não tenho tempo de ler muito, eu tenho essa coleção de poesias. É a minha forma de navegar naquele espaço onde eu estou. Uma das primeiras coisas que eu faço é comprar poetas, publicações de poetas naquele local. E me ajuda realmente a passar. Mas apenas para responder a sua pergunta propriamente dita, para mim a criatividade é uma coisa. Mas mais importante é ter o espaço de respiração para ser criativo, criando possibilidades para ser criativo. Você deve dizer,
ser criativo, mas você não tem o tempo e a possibilidade de fazer o trabalho que você quer fazer ou apresentar o trabalho que você quer fazer, então você está ferrado. Então, o que isso significa? Para mim, isso significa que nós precisamos criar os espaços, criar nossa própria editora, criar nossos próprios espaços artísticos. Mais importante é criar tempo. Como que nós criamos tempo? Então, eu vou responder a isso. Eu estava estudando filosofia também na universidade. Uma das coisas que nós estudamos foi em que ambientes, atmosferas, pode um filósofo florescer. Então, na verdade, você tem filósofos vindo dos ambientes de guerra. Quer dizer, mas será que eles têm que sentar embaixo da árvore e pensar? Quer dizer, precisa ter alguma forma que você... se você está dentro de uma cela, se você está dentro de um campo de concentração, mas ali onde você tem condições realmente de concentrar. Mas a mesma coisa é criatividade. Acho que é um ponto muito interessante, algo que nós temos que nos permitir é esse espaço para respirar. Mas é um privilégio, muitas vezes, porque alguém tem que sustentar a família, e nós temos que nos sustentar. Então, para mim, por exemplo, uma das formas que para mim foi possível de criar espaços para a criação, a primeira é começar a pegar o ônibus, em vez de trem ou avião. Era mais barato e eu não tinha nada a fazer além de olhar para fora da janela. Ou ler, escrever, ouvir música. Isso, para mim, é uma coisa que eu fiz a escolha. Isto é, na verdade, era o que eu podia fazer, pagar na época. Eu peguei ônibus. Aqui no Brasil, por exemplo, eu andei de ônibus para tudo que é lado. De cidade a cidade, chegava numa cidade, ia para o nightclub, voltava para a estação, dormia no ônibus e ia para a próxima cidade. Era como eu explorei o Brasil quando eu era adolescente. Claro, esse privilégio também foi possível porque eu sou um homem, né? Porque não é uma coisa que todos podem fazer. Exato. Mas uma outra coisa foi escolher, tentar encontrar ambientes acadêmicos que dessem espaço, que realmente bloqueassem do lado de fora as responsabilidades reais, né? Quer dizer, você está sendo jogado depois que você cresce em um mundo de responsabilidades. Essa é sempre a questão. Uma das poetas mais jovens, ela falou de um poema sobre ser uma poeta. Eu achei fascinante, sobre os pais, que você tem que fazer isso, aquilo, você não pode fazer isso. Foi brilhante. Porque o mundo está sempre dizendo para você que tem algo mais importante a fazer do que arte, do que ser criativo. Sempre dizendo isso. Mas, mais uma vez, nós temos urgências e agências que nos ocupam. Nós precisamos nos expressar. E tão importante quanto esse texto maravilhoso sobre o processo criativo de Roland Barthes, ele nos fala sobre justamente isso, da questão da humanidade. Ele fala sobre isso e ele diz, claro que nós precisamos ter os papéis, ter nossos papéis sociais e alimentar nossas famílias. Só que tão importante quanto pensar, produzir arte, ser criativo. Porque isso é tão alimento para nós quanto qualquer outra coisa. E, especialmente nos tempos de guerra, especialmente nos momentos de extrema precariedade, extrema pobreza. Nós precisamos encontrar espaço. Porque quais são as opções? Na França eles dizem pet le plomb. Você simplesmente explode os seus fuzis.
Então, você precisa realmente encontrar esses momentos e esses espaços. Então, por exemplo, com a minha esposa, eu falo, eu preciso fazer isso para manter minha Eu acho que a sanidade. gente precisa manter essa Eu preciso fazer isso para manter a minha sanidade. Yes, to keep the sanity. This is basic. Keep the sanity and the creative como vocês viram, a gente energy. podia As ficar you see, we could be falando here aqui por mais horas, porque o assunto é extremamente interessante. Eu acho que vocês compartilham comigo dessa opinião. Mas eu gostaria de uma imensa salva de palmas para os nossos convidados. Foi um prazer e uma honra.